Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Vou convidar ela aqui já pra gente não perder muito tempo. Ai, esse Instagram, se fosse fácil, não tinha graça, né, gente? Tem que ter uma emoção. Pera aí, deixa ela ficar online aqui pra mim. Ih, peraí. Vão entrando aí. Espera que a gente já vai. Vamos ver. Aguardando. Oi. Oi, não apareceu você ainda não. Eu acho que eu vou ter que trocar de celular, porque eu não sei, eu Olha, acho que essa conexão eu tô escutando sua voz, mas não entra. não entra, então pera aí, que eu vou fazer de novo, gente. Calme aí que vai dar certo. Fica aí que eu vou sair e vou entrar de novo. Você vai pedir pra entrar? Então vamos esperar ela. Tá dando um probleminha no celular dela, ela vai tentar entrar em outro celular pra gente conversar. A Jéssica, eu dei aula com ela de Pilates em um dos primeiros lugares que eu trabalhei. E aí ela se especializou em saúde da mulher. Então ela sabe tudo de gestação, assoalho pélvico, ela trabalha com mulheres que querem fazer parto normal, ou não necessariamente mulheres que querem fazer parto normal, mulheres que querem cuidar do assoalho pélvico durante a gestação, incontinência urinária, pós-parto, diástase, problemas sexuais, disfunções sexuais, dores sexuais. É muito legal o trabalho dela. Depois eu quero fazer lives aqui com ela de outros temas, porque são coisas bem legais e bem importantes. E são coisas que parecem óbvias, mas às vezes nós, mulheres mesmo não conhecemos o nosso corpo, né? Então, então são temas bem interessantes. E relacionar isso com Pilates, né? Esse nosso público gestante, pós-parto, é bem legal. Deu certo? Apareceu. Ó, Então a tá bom. mágica Eu do acho celular novo. Não, agora eu foi. tive que trocar. Ó, Não tá travando? agora foi e não tá travando. Gente, pra vocês aí, tá travando? Tá tudo certo? Conta aí pra gente. Vai mandando um joinha, vai mandando coração, vai mandando tudo aí. Vai mandando oi, boa noite, tudo bem? Se tiver travando, avisa a gente. É, agora, mas pra você tá tranquilo? Não tá mais em slow? Não tá mais slow motion. Não vai dar certo. Então vamos lá. Beleza, então É, vamos lá. Primeiro, eu tava vamos, falando aqui de você e eu quero que você fale sobre as suas especialidades pra gente saber tudo que você tem pra contar pra gente. Vamos lá. então, meu nome é Jéssica, eu trabalho com fisioterapia pélvica. A minha formação, na verdade, é em fisioterapia na saúde da mulher e do homem. Então, eu trabalho com disfunção pélvica, disfunção urológica, ginecológica, disfunção de proctologia, e essa que é muito interessante, né? Essa parte da obstetrícia. Então, tudo que é incontinência urinária, preparo para o parto, atendimento gestante, seja constipação, enfim, incontinência fecal, tudo essa parte que a gente atende. Certo. E aí você entrou nesse mundo de gestantes, de pós-parto. Hoje seu público maior que você atende é esse? Sim, é bem dividido. Eu tenho Hã? bastante paciente que é gestante, né? Que é tanto para gestação mesmo sem dores, né? Para prevenção de disfunção, para preparo para o parto. Mas também tem um público bem grande de disfunção sexual. Então, são as pacientes que têm dores, com relação sexual. E de onde vêm Então, as pacientes? São indicadas? Como que elas te procuram? Tem muita gente que nem sabe que existe, né? sim, sim. Hoje em dia está sendo um pouco mais divulgado. Então, assim, alguns médicos já indicam para os pacientes fazerem fisioterapia antes do parto para poder se preparar mesmo. Algumas mulheres acabam pesquisando, veem alguma coisa na internet, né? Uhum. E aí acabam procurando também. Então, ainda é desconhecido, mas hoje em dia está um pouco melhor. Tá um pouco melhor, né? A gente fala mais sobre esse assunto. Sim, sim, com Certo. certeza. Vamos lá. Então a gente fez um mini roteiro aqui pra gente seguir, porque como a gente falou, tem muita coisa pra falar, né? Então a gente vai começar do básico,
que é falando da anatomia da pelve, né? E da relação do assoalho pélvico com o abdômen, que aí a gente começa a conhecer um pouquinho mais para saber como trabalhar com essas gestantes e com essa mulher no pós-parto no Pilates, certo? Então a Jéssica vai falar um E, pouquinho primeiro de anatomia. A Jéssica vai falar, tá, gente? Eu vou só perguntar. A Jéssica vai falar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Anatomia do assoalho pélvico e a relação com essa musculatura abdominal. isso. Então, assim, no Pilates, a gente sempre fala muito de powerhouse, então a gente trabalha muito com esse powerhouse. E aí o assoalho pélvico, ele é um dos músculos ali, um conjunto de músculo que está dentro desse powerhouse, né? Então, ele é uma estrutura muscular que fica aqui embaixo da nossa pelve. Deixa eu pegar minha pelve. Então, a gente tem lá o nosso osso do quadril, né? Então, aqui a gente tem essa parte de cima, a espinha ilíaca aqui, que é bem esse ossinho que a gente vê do lado aqui do nosso quadril. A gente tem aqui o pubis, aquele ossinho da parte da frente aqui da calça que a gente pega. E a gente sente esse ossinho aqui mais rígido. Atrás a gente tem o sacro, tem o cóccix. Então, o assoalho pélvico, ele fica aqui embaixo. Bem aqui no chão dessa pelve mesmo, Uhum. né? Então, a musculatura que ela fica aqui para sustentar os nossos órgãos também, uma das funções do assoalho pélvico é a sustentação dos órgãos. Então, aqui em cima fica a bexiga, fica o útero, fica o intestino e o reto. Quando a mulher está grávida, ainda fica o peso do bebê em cima desse músculo. Então, ele tem essa função de sustentação também. Eu vou mostrar uma imagenzinha aqui dele, que eu gosto de trabalhar com imagem. Gosto de Então, profissional. vamos dar um. Aqui dá para ver bem como é que fica o assoalho pélvico ali embaixo do nosso osso do quadril, Uhum. Ele é tipo né? uma rede de sustentação mesmo, né? Exatamente. A gente chama de assoalho pélvico porque ele é um piso, né? É um piso mesmo, fica no chão da nossa pelve, ele é um assoalho. Então aqui a gente tem, ó, aqui dá para ver bem, dá para ver também a parte de baixo dele. Uhum. Então a gente tem aqui a uretra, a vagina e aqui o ânus, né? Então essa musculatura fica ao redor desses orifícios, né? Uhum. Então assim, ela também tem a função de continência, então é uma musculatura que serve para a gente segurar o xixi, segurar o cocô quando a gente não quer fazer, então ele tem essa continência fecal e continência urinária também. A sustentação dos órgãos, tem a função sexual, porque a penetração acontece também através do assoalho pélvico aí. E também a função do parto, né? Porque o bebê, quando ele nasce ali no parto natural, ele nasce também através do assoalho pélvico. Então, é uma musculatura que ela é super importante, Eu ia falar isso, porque ou ela seja, funciona. disfunções no assoalho pélvico podem trazer N problemas para a mulher, né? E isso Mesmo pode que ela trazer não muita esteja coisa. gestante, pós-parto, pode trazer. Tem bastante consequências, né? Se a gente não tiver uma saúde boa dessa parede muscular aí. Sim, com E certeza. como Aqui que a tem gente uma imagem um relaciona pouquinho. essa parede com essa estrutura muscular com o abdômen? Vamos lá, então. A gente tem uma imagem. Aqui também dá para ver a sustentação dos órgãos, né? Tá ali a bexiga, o útero, o assoalho pélvico fica aqui, como se fosse uma redinha segurando tudo mesmo, né? Então, vamos lá, vamos falar do nosso abdômen. Aqui, essa imagem é bem legal. Então, a nossa cavidade abdominal, ela é como se fosse uma caixa mesmo. A gente tem o assoalho pélvico bem aqui embaixo, que eu acabei de mostrar ali na nossa pelve. Uhum. Aqui em cima, a gente tem o diafragma, né, que é aquele músculo da nossa respiração, que ele sobe e desce quando a gente for respirar. Aqui na frente, a gente vai ter o nosso abdômen. Aqui não aparece porque está cortado, mas eu vou mostrar depois em outra imagem. Então, assim, tudo é interligado. O assoalho pélvico é interligado aqui com os oblíquos, com o transverso que vem daqui do lado, com o nosso diafragma, o ilho-psoas, que está aqui também aparecendo nessa imagem. Então, a gente consegue ver que é tudo muito juntinho uma coisa da outra, né? Uhum. Tentando a gente isolar essa cavidade abdominal. É tudo ali uma caixa, uma estrutura ali auxilia a outra. Aqui, ó, a gente consegue ver a parte mais da frente do abdômen, tá? Aqui a gente tem o reto abdominal, os oblíquos, e aqui do lado a gente tem o transverso, né? Que é a musculatura que a gente sempre fala no Pilates, da ativação do transverso, ativação do transverso. É uma musculatura que ela fica um pouco mais interna aqui, ó. Então ela fica um pouco mais interna e ela serve como se fosse uma cinta mesmo, né? Uhum. É uma cinta que segura ali a nossa cavidade abdominal. Então todas essas musculaturas elas têm uma relação bem direta uma com a outra. Tá tudo Então a nossa interligado, né? tudo interligado. Então essas musculaturas elas têm a função de dissipar ali essa pressão intraabdominal. Uhum. Vem aqui para vocês verem. Entrando Então, mais no. Pode terminar. falar que essa musculatura ela tem essa função de dissipar essa pressão intraabdominal mesmo. Uhum. Então,
como ela é um conjunto, se alguma delas ali não está funcionando direito, elas vão acabar sobrecarregando a outras, né? Isso, uma sobrecarrega a outra, né? Tem que tudo trabalhar em conjunto. Exatamente. Falando, depois da gente ter visto essa anatomia dessa região, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que acontecem durante a gestação, né? Porque basicamente a gente vai ter um feto crescendo e crescendo e crescendo nessa região que é anatomicamente, vai ficar anatomicamente diferente, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças que vão acontecer no corpo dessa mulher durante a gestação. Isso eu quero muito saber, gente, que eu tô no comecinho ainda. Vai passar por tudo isso. Pela segunda vez, Então, né? Mas é legal estudar essas coisas. Saber o que tá acontecendo assim dentro da gente é muito legal, né? Você fica meio impressionada, você fala, nossa, o corpo realmente. essa cavidade abdominal, ela sofre muita alteração por causa da gestação mesmo. Então, vamos lá para uma outra imagem que é bem legal. Vocês conseguem ver aqui direitinho? Aham. Tá, então vamos lá. Então aqui está o diafragma que a gente conversou, lá em cima, o abdômen aqui na frente, aqui embaixo é o assoalho pélvico e ali atrás a musculatura paravertebral, que é a musculatura da nossa coluna, né, de sustentação. Quando a barriga começa a crescer, né, porque esse feto começa a crescer, o útero ele também começa a aumentar, essas estruturas elas vão ter que se ajustar para acomodar tudo isso, né? Uhum. Então aqui, o diafragma, ele sobe, então ele é um músculo que ele tem que subir, porque o útero vai aumentar, então ali os órgãos vão subir. Por isso que gestante geralmente tem uma respiração um pouco mais curta. Então é uma Uhum. respiração que é mais curta porque o diafragma perde um pouco essa capacidade dele de movimento, né? Porque ele sobe, então ele não consegue se expandir como ele expandia Perde antes. um pouco da capacidade torácica, né? De expansão. No Isso final da mesmo. gestação, a gente sente bastante isso mesmo. A gestante não consegue mais respirar tão longo Então, como antes, fica uma respiração um pouco mais no tórax, mais apical, que a gente fala, mais curtinha ali, né? uhum. Porque por causa do É onde dá, espaço né? mesmo. É onde dá para entrar o ar. É onde dá, exatamente. Aqui na frente, a gente tem o abdômen, que ele acaba se distendendo também, né? Uhum. Então, essa musculatura também vai distender e ela vai acabar perdendo um pouquinho essa capacidade dela de contração. Porque se ela se distende muito, né, as fibras musculares ficam alteradas, a gente não consegue contrair da mesma forma, então isso também altera. O assoalho pélvico, como está em cima ali, o peso do útero, vocês estão me ouvindo? Tá atrapalhando aqui o barulho, né? Peraí. Não, tô ouvindo. Tá ouvindo? Ah, tá. Porque meu cachorro resolveu Não, raspar o problema. sofá agora. Cachorro, filho, deixa eles aí, então tá tudo bem. Então vamos lá. O assoalho pélvico, ele vai descer, porque em cima dele aqui vai ter o peso do bebê, o peso do útero, que vai estar tudo aumentado, né? Tem o saco amniótico, né? O líquido, então tá tudo ali. A placenta também que pesa bastante em cima dessa musculatura, então ela vai descer e pela alteração hormonal ela também vai perder um pouco dessa contração, dessa força que ela teria, né? E aqui a musculatura abdominal também fica alterada, e como a gente conversou, essas pressões elas têm que ser divididas. Se essas Uhum. musculaturas ali não estão funcionando como deveria, as musculaturas ali paravertebrais também vão sentir um pouquinho, né? Esse músculo paravertebral ele também vai ficar alterado. O Tudo ideal bem? Deu pra seria entender? que eu, antes de engravidar, já conseguisse trabalhar essa região minha, né? Para eu ter um suporte maior, se eu já for uma pessoa ativa, se eu já faço exercícios, pilates ou alguma outra coisa, o meu corpo reage de uma forma melhor, né? Pelo que você está falando. Sim, com certeza. Então, o ideal é que a gente cuide do nosso assoalho pélvico, né, da nossa musculatura abdominal a vida inteira, porque todo mundo tem assoalho pélvico e ele está funcionando ali o tempo inteiro, Uhum. né? Então, a gente precisa desse abdômen para poder sustentar, para poder dar equilíbrio, dessa musculatura do assoalho pélvico para continência. Então, a gente precisa que esse músculo esteja bem. Então, o ideal seria a mulher, antes dela engravidar, ela já pensar nisso, né? Já pensar em ter toda essa estrutura saudável para não sofrer com Para sofrer dores, o né? mínimo Essas possível, né? Sim, com Para passar certeza. por menos dessas coisas que podem acontecer, dessas alterações que podem acontecer, né? Sim, com Vamos entrar um certeza. pouquinho na fisioterapia pélvica específica para a gente saber como que a fisioterapia pélvica ela entra. Ela entra antes, Sim. ela pode entrar antes da mulher engravidar, ela entra depois da gestação, durante a gestação, como que é? O que que ela ajuda, o que que ela faz? Sim, a fisioterapia pélvica a gente trabalha
tanto antes, com a gestação mesmo, né? E esse preparo dessa mulher para essa gestação, Uhum, quanto durante a gestação. Então, a gente fala que a gente prepara, assim, o preparo do corpo da mulher para a gestação, para uhum. o parto e para o parto, né? Então, se eu, Fisioterapia por pélvica, exemplo, começar a tentar engravidar, eu já posso começar a fazer minha fisioterapia pélvica, pensando em preparar o meu corpo para receber essa gestação. exatamente. Geralmente, quando a mulher não tem disfunção, então ela vai vir na fisioterapia, a gente vai fazer uma avaliação, Aham. vai ver essa respiração, ver essa postura, ver esse abdômen, esse assoalho pélvico. E aí, caso ela não tenha disfunções, a gente orienta sobre os cuidados, sobre os exercícios que ela pode fazer, sobre essa contração perineal. E aí, depois, essa mulher, se tiver disfunções, ela continua com a fisioterapia. Se não, ela vai ficar tranquila, vai ter a gravidez. Depois, quando ela conseguir engravidar, aí ela vem para a fisioterapia também para a gente começar a trabalhar mesmo esse corpo para o parto e para a gestação em si. Então, independente de ser parto normal ou de ser cesárea, como a gente viu, o corpo da mulher inteiro sofre alterações ali. Então, são 40 semanas de alteração desse É. corpo. Precisa Então, cuidar. não necessariamente é um trabalho específico para parto normal. É um trabalho para você passar uma gestação com qualidade, né? Exatamente. Porque a gente precisa que o nosso corpo esteja saudável para essa gestação por causa das alterações. Uhum. Então, independente de ser parto normal ou de ser cesárea, essa mulher ela pode ter disfunções. Então, ela pode ter incontinência urinária, ela pode ter dor pélvica, ela pode ter dores lombares, né? Então, a gente precisa tratar mesmo esse corpo dessa mulher por causa das alterações. Independente Até de porque, parto. até porque na cesárea também, igual a gente viu lá aquela musculatura do abdômen, né, que tá aqui. Na cesárea, a gente vai ter um corte aqui nessa musculatura, né? Se a gente tem um corte no músculo, a gente também perde a função dele. A gente perde, a gente tem uma alteração aí nessa força, nessa contração. Então, a gente precisa também cuidar, porque essa alteração nesse músculo pode gerar uma incontinência urinária, pode gerar uma dor pélvica muito comum, Uhum. né? As mulheres, depois de cesárea, terem disfunções É pélvicas. um cuidado além da gestação também, né? Porque se eu sofrer menos na gestação, meu pós-parto vai ser muito melhor, né? Se você tiver Minha pensado em recuperação. tudo isso, nessa prevenção toda, depois que esse bebê nascer, você vai ficar bem, vai se recuperar muito melhor, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, na segunda gestação, que é o meu caso, essas Uhum. estruturas elas já estão mais acomodadas para receber essa mudança? Então, não, na verdade, assim, o corpo da mulher, ele demora às vezes 1 ano, 2 anos para ele se recuperar, Uhum, né, de toda essa alteração que ele teve. Quando você engravida de novo, você vai passar por todas as alterações de novo. uhum. Pode ser que para você já seja um pouco mais confortável, porque você já se conhece, já conhece como é que o corpo vai reagir. Pode ser que seja completamente diferente, que você tenha dores que você não tinha na outra gestação, Uhum. né? Se a mulher, por exemplo, ela teve uma gestação e ela não cuidou das alterações que ela teve na primeira gestação, é possível que na segunda ela sofra um pouco mais com essas disfunções, Aham, porque ficou ali já um resquício daquela fraqueza muscular, daquelas alterações da gestação passada, e aí pode piorar com essa gestação nova. entendi. Eu senti, depois da minha primeira gestação do Bernardo, eu senti no pós, assim, na minha volta aos exercícios, ao trabalho, eu senti muita dificuldade de força abdominal mesmo. Ficou assim como um ponto fraco assim no meu treino, no meu dia a dia, essa resistência do abdômen, sabe? Eu percebia que a resistência que eu tinha antes de engravidar e depois é totalmente diferente. Assim, meu ponto fraco certamente é o abdômen, entendeu? Os abdominais, assim, eu choro pra fazer, porque ficou um ponto fraco meu a ser trabalhado, entendeu? Senti muito essa diferença. Sim, é muito comum, porque assim, essa distensão abdominal é grande, né? Então a gente acaba perdendo um pouco essa noção ali desse músculo, ele perde um pouco essa função, né? A gente tem ali a linha alba, que é aquela a linha que fica ali entre o reto abdominal, né? Que é bem onde divide os gominhos ali da barriga. Então aquilo ali ela fica muito instável. Se você não faz uma reabilitação dessa musculatura, você sente mesmo depois que Dificuldade, né? não funciona do mesmo jeito, a força não é a mesma. É, São 9 meses, né, daquele músculo ali tendo então. 9 meses, fora o tempo que você tá de licença maternidade, que você não volta ativa, que, né, que a gente tem que voltar aos poucos. Então, assim, é um período muito longo mudando o corpo, de mudanças no corpo, né? Tanto que ter a decisão de ter outro filho logo foi exatamente por isso. Eu já quis passar por essas mudanças relativamente perto, porque eu já sei como que é, e aí o corpo já sofre as mudanças e depois eu já me recupero de uma vez, do que começar tudo daqui 6, 7, 10 anos mais uma vez. Porque realmente, assim, para se recuperar
se você começa a contar do período que você engravidou até o período que você se recupera e volta o seu corpo ao normal, não só esteticamente, tudo, é assim, bem mais de um ano. É Sim, uma sim, muda recuperação, tudo, né? é uma recuperação e tanto. Beleza. Então vamos lá. Já falamos da fisioterapia pélvica. Agora vamos entrar um pouquinho nas indicações e contraindicações para gestantes. Vamos nas As polêmicas. polêmicas, é. Aqui que estão as perguntas boas. Então Sim. vamos lá. Vamos falar primeiro de indicações, né? Porque contraindicações tem muita coisa para falar. Então vamos falar de indicações no geral. Eu separei aqui duas coisas legais para a gente falar. Em termos de exercício físico, de modalidades de esporte, o que é indicado para uma gestante fazer e o que ela tem que tomar cuidado? Tá, a gente tem um dilema grande aí entre exercícios para gestante, porque tem os dois lados, né? Tem gente que acha que a gestante não pode fazer nada, que ela tem que ficar em repouso, que ela tem que descansar, que ela não pode fazer Doente, isso, né? não pode estar doente, que também não é certo, a gente Uhum. precisa que essa gestante seja uma pessoa ativa. E tem o outro lado que quer que a gestante faça tudo Vida e, normal. e faça tudo que ela não fazia. E também a gente chama, às vezes tem, isso às vezes vem do profissional e às vezes vem da própria gestante, né? A gente brinca que às vezes tem paciente que quer fazer o cross-parto, né? Ela nunca fez nada da vida. A pessoa é super sedentária, nunca fez nada. Aí engravida, ela quer fazer pilates, quer fazer yoga, ela quer fazer musculação, ela quer fazer hidroginástica, Quer ela quer ser fazer saudável. tudo junto Uhum. e não quer entender ali, né, os limites dela, o que que dá para fazer, onde dá para fazer, não. Ela quer ser uma gestante de tudo junto. Uhum. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa entender o que que essa mulher consegue fazer, o que ela não consegue. Então, a gente sempre fala que assim, a atividade que é indicada para a gestante é a que ela se sentir confortável fazendo. Então, se ela, por exemplo, é uma gestante que já fazia musculação, ela pode continuar fazendo musculação dela sem problema nenhum. Ela só precisa realmente adaptar esses exercícios, né? De serem ali adaptados e seguros para a fase que ela está passando. Assim como eu tenho pacientes que faziam CrossFit e hoje, depois de grávidos, continuaram fazendo CrossFit, não tem problema. Uhum. Claro que não é o mesmo CrossFit que ela fazia quando ela não estava grávida. Ela vai ter essa adaptação, né? Uhum. O pilar é a atividade que a gestante pode fazer, porque é uma atividade que vai trabalhar muito essa consciência corporal, essa percepção dela mesmo dessa musculatura, esses ajustes posturais. Então, o Pilates é uma atividade muito completa, Uhum. né? Com Pilates ainda trabalho com alguns pacientes e eu falo que eu sou fã, porque É o muito Pilates completo, né? a gente trabalha alongamento, a gente trabalha mobilidade, fortalecimento, postura. Então, para gestante é ótimo, porque é uma atividade que é completa para ela. Uhum. Então, tem gestante que vai fazer yoga, vai continuar fazendo yoga, não tem problema nenhum, tudo adaptado, né? Bike. Então, a gente sempre tem que pensar em atividades que sejam confortáveis para essa gestante, né? Isso é E atividades, além de ser confortante, de se manter ativa na gestação, que seria o ideal, né? A gente tem que pensar em atividades que não vão prejudicar essa gestante. Então, a gente, como fisioterapeuta e professora de Pilates dela, a gente se torna uma referência, né? Junto com a médica dela, a gente é uma referência de movimento e de saber orientá-la para uma gestação saudável, né? Então, quando a gestante chega para mim e pergunta assim: ai, tá, eu tô fazendo Pilates com você, mas eu posso continuar correndo, por exemplo? Então, tudo a gente tem que pautar, que nem você falou, né? Será que o impacto, até quando esse impacto vai prejudicar o meu assoalho pélvico? Eu preciso disso? Eu preciso de uma corrida intensa na gestação? Queria que você falasse um pouquinho disso. sim, sim. Quem trabalha com gestante, principalmente com atividade física para gestante, tem que saber a fisiologia do parto, da alteração ali do corpo dessa própria gestação. Tem que saber, porque se você não sabe as alterações que acontecem, você não vai saber se aquele exercício ele é benéfico ou não para essa gestante, né? Uhum, Então, assim, é importante que quem trabalha com gestante tenha essa segurança de entender o que está acontecendo no corpo dessa mulher e sempre pesar os benefícios do exercício que você está querendo fazer com ela. uhum, Então, assim, eu sei que ela está tendo alteração nisso, nisso, naquilo. E esse exercício vai ser bom para ela nisso, nisso, nisso. Você vai
pesar as duas coisas. Será que Ele se casa sente... com o objetivo, com o nosso objetivo agora, que é uma gestação saudável? Será que casa, né? Será que casa? Será que isso é importante para ela agora nesse momento? Né? Então, se você não tem segurança de passar um exercício para aquela gestante, não passa. Vai estudar, vai entender o que está acontecendo no corpo dessa mulher, o que esse Nem exercício passa e nem faz, recomenda, né? recomenda. Então, assim, é importante fazer curso, vai procurar em livro, vai procurar em artigo, curso para gestante específico, para você entender o que está acontecendo. Uhum. E querendo ou não, são duas vidas que você está cuidando ali. Sim, Tem que pensar nisso. exatamente. Hoje à tarde, quando eu estava conversando com a Jéssica, eu nunca fiz curso específico para gestante, mas quando a gente começou a conversar sobre o que a gente ia falar hoje aqui na live, tudo que a gente falou, tudo que eu falei, tudo que ela falou, bateu muito, assim, as nossas condutas são bem parecidas. Justamente porque eu me importo em saber a anatomia e saber esse bom senso de casar a necessidade da gestante com esse momento de vida dela, né? Então, você vai colocar a gestante para fazer abdominal, que a gente vai falar daqui a pouco? Para quê, né? O que pode causar de ruim e o que pode causar de bom? Essa gestante vai continuar fazendo uma musculação super intensa, super... o agachamento lá com 30 quilos de cada lado. Será que ela não vai aumentar uma pressão na cavidade perineal dela, na cavidade abdominal dela? Isso não vai prejudicar? Então, assim, mesmo eu não tendo o curso e os profissionais todos, assim, que estão assistindo a gente, é isso que eu sempre recomendo. Se você não tem o curso, você não precisa ter o curso específico de alguma coisa para você estudar e ter noção do que acontece no corpo daquela pessoa e saber as contraindicações, né? E se você tem muita dúvida, com certeza, vai ler, vai pesquisar, vai procurar. Mas a gente tem que pensar na gestante como uma aluna nossa normal, né? Uma aluna que procura a gente porque tem dor no joelho, uma aluna que procura a gente porque tem dor na lombar, uma aluna que a gente tem que olhar os objetivos dela, a fase da vida que ela tá, o que ela precisa e ponderar muito o que a gente vai indicar ou não, porque é muita responsabilidade, né? Você passar exercícios que podem prejudicar. Você imagina que um assoalho pélvico que já tá super sobrecarregado, né? E aí você fala, não, mas pode continuar fazendo sua corrida normalmente, assim, por exemplo, né? Não, continua. Você faz o quê? Você corre a 8 quilômetros por hora? Continua. Gente, você barrigudona, fazer uma corrida, esse tanto de impacto, não vai ser saudável pro seu assoalho pélvico, né? Não precisa, assim, claro, não precisa ser nenhuma, não precisa pensar muito, né? Pra gente saber que não vai ser saudável, né? Sim, então assim, é importante que para trabalhar com gestante realmente, você entenda o que está acontecendo nessa gestação. Você pode fazer muito bem para essa paciente, como você também pode fazer muito Do mal. mal, O corpo dela exatamente. Exatamente. vai ter as... E o que Então, assim, eu vejo aqui, que eu falo sempre, é a gente sair um pouco dessa mania da gente querer a receita de bolo, né? Da gente querer, eu quero fazer um curso porque eu quero saber os exercícios que eu passo em cada fase da gestação e pronto, que aí eu vou saber lidar com o gestante. E não, né? Cada mulher é um corpo, cada mulher tem uma história de vida, de exercício físico, de dor, de mobilidade, de falta de alongamento. Então a gente tem que olhar individualmente as particularidades de cada mulher, né? tem algumas recomendações que a gente tem para exercícios para gestantes que são coisas que, assim, que pesquisas, né, que guidelines que a gente fala, que são as linhas de tratamento para gestante, que eles falam para a gente tomar cuidado, que o principal é frequência cardíaca dessa gestante, então é Eu ia falar isso, né? Depois eu falo. muito importante essa frequência cardíaca, aumento dessa pressão intraabdominal, então a gente não pode submeter essa gestante a exercícios que aumentem essa pressão intraabdominal, que é justamente o que a gente conversou lá. A gente tem uma pressão do nosso abdômen, e se a gente aumenta essa pressão demais, a tendência é que uma das estruturas que não estão ali tão saudáveis, ela sofra. Então, o nosso abdômen vai para essa estrutura, Uhum. seja o abdômen, seja o assoalho pélvico, seja o nosso diafragma, seja a nossa lombar. Uhum. Geralmente, é o assoalho pélvico e o abdômen. Então, se a gente aumenta essa pressão e a estrutura dessa não tá legal, que geralmente na gestante elas não estão com a capacidade de força dela adequada, vai ter uma sobrecarga e vai gerar uma disfunção. Uhum. A gente tem que ter abdominal, atividades de alto impacto, então corrida, pular corda, salto, são coisas que assim, a gente vai chegar para a gestante que já corria há muito tempo e falar para ela, não, tá proibida de correr. Eu não faço isso. Eu falo, olha, eu não recomendo. Mas. Por isso, e explico por quê. Porque, vamos lá, vamos pensar. A gente tem aqui a nossa pelve, a gente tem aqui a nossa pelve, está aqui embaixo, a redinha segurando, tá? Vamos pensar que isso aqui é um dos órgãos.
Se eu tô correndo ou pulando, esse órgão tá fazendo isso aqui em cima. Ele tá batendo em cima desse assoalho pélvico que já não tá com uma força tão E o legal, que já tá bichinho já sobre tá lá, né? Já tá lá assim, ó, pra segurar aqueles quilos daquele neném que a gente já ganhou, né? que já tá toda É, estirada ali, porque já tem todo aquele peso em cima dela. Você vai ficar expondo esse assoalho pélvico a mais sobrecarga, a uma pressão ali em cima dele? Pra quê? É o que a gente tem que desnecessário. pensar. É. Por quê? Pra quê? Né? Vai ser É o bom senso, benéfico? Não. né? Exatamente. É o bom senso e a gente pensar e lembrar da anatomia que a gente estudou lá na faculdade, porque esse básico é a nossa base mesmo, né? Se a gente não, se a gente esquece disso, a gente pode prejudicar bastante a gestante. Já que a gente começou a falar disso, vamos falar. A gente já falou da corrida, então, né? De atividades com impacto. E aí você falou também que outra contraindicação é esse aumento da pressão. Então a gente pode incluir nesse aumento de pressão os exercícios abdominais, né? Flexão de tronco, pranchas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em todos os exercícios que a gente sente que essa gestante tem esse aumento da pressão intraabdominal. Então, seja prancha, exercícios com flexão de tronco, exercícios de elevação de membro inferior. Tem que sempre avaliar ali como é que está o abdômen dessa gestante, né? Se Uhum, é um abdômen que estufa muito para fora, ali, que ela não tem esse controle abdominal, naquele exercício, a gente não faz exercício para essa gestante. uhum. E, sim, flexão de tronco, assim como entre os exercícios comuns também. Se você está passando um exercício para essa gestante e se o abdômen dela está distendido, ela está estufando aquela barriga, você sente que aquela diástase dela está aumentando, Consegue ver, então né? a gente consegue visualizar, então a gente não deve passar esse exercício, porque é toda aquela história, pensar ali nas estruturas. Com a pressão intraabdominal, para algum lugar essa pressão vai. Uhum. Se não está correta, vai aumentar a diástase, vai prejudicar o suolo pélvico, e não tem para que fazer a gestante Ela passar por está esse. forçando alguma estrutura que já está previamente esticada demais, vamos falar assim, né? Grossamente falando, você está forçando. Para algum lugar essa força vai, né? Então, se você não está jogando, você está fazendo um agachamento e você não está jogando a força onde deveria, se você está prendendo ar, se você está fazendo esse aumento dessa pressão, algum lugar vai sofrer. E geralmente vai ser o que está mais fraco, né? Ou a diástase que já está lá em processo de abertura, ou esse assoalho pélvico que já está sobrecarregado, que já está querendo ceder. Então a gente vai acabar prejudicando, né? E isso são coisas que a gente consegue observar muito, né? Se a gente tiver um olhar bom, você consegue ver se uma gestante tá fazendo a força certa, se ela tá respirando, se ela tá prendendo, né? Fazendo aquela força exagerada no lugar que ela não deveria, né? Por isso também que é importante você pedir para o gestante fazer uma avaliação ali, né? Tanto uma avaliação de assoalho pélvico, de Hum. diástase, com um profissional que seja especializado nisso. Porque no Pilates, a gente tem coisa que a gente não vai conseguir saber. Uhum. Não consegue a gente está com uma contração abdominal adequada, uma contração ali de assoalho pélvico adequado, né? Então a gente precisa pedir para realmente ela passar por uma avaliação para você saber o que você pode fazer com o paciente. Porque até para a gente é difícil saber se está contraindo assoalho Ah, eu pélvico ou não. imagino. Aqui, fala lá, beleza, vou contrair meu assoalho pélvico lá, vou segurar o xixi, vou soltar. Vou segurar, vou soltar. Às vezes pra gente é difícil. Então imagina para uma mulher que está gestante, com toda a alteração do corpo que ela está sofrendo, e assim, uma coisa que a gente consegue perceber bem nessa prática clínica, né, no atendimento dos pacientes, é que percepção corporal não é uma coisa tão simples. Hum. A gente encontra muito aluno, muito paciente que não tem percepção corporal nenhuma, Uhum. né? Ter essa certeza que essa gente está contraindo da forma correta, está mantendo essas estruturas ali adequadas, né? Então, é legal pedir para ela passar por uma avaliação mesmo do fisioterapeuta pélvico, pelo menos para a gente ver ali se está tudo bem, alguma coisa que está errada ou não. Beleza, veio uma perguntinha aqui da Carol e a ponte. Sim. Não, ponte não Ponte tem problema tranquilo, nenhum. né? O problema da ponte é só quando a gestante ela está com a situação ali mais avançada, né, mais ali perto do terceiro trimestre, Fofoca a sua que, gestante. que você não vai conseguir deixar ela deitada de barriga para cima, né? Então, você tem que fazer uma ponte talvez um pouco mais adaptada, né? Ali, mas Uhum. não tem problema nenhum. Só que assim, é observar. Ela está conseguindo manter a ativação de transverso nesse exercício? O abdômen dela está tendo um abaulamento? Está sentindo essa distensão abdominal? Então, você não vai passar, Uhum. tá? Isso pode ser exercício de pé, Pode ser exercício de qualquer coisa, braço, né?
qualquer coisa, ela não está conseguindo manter esse transverso abdominal ativo, conter esse exercício, se a linha alta dela está muito estável, você não vai Você não ficar. vai arriscar, é. Mas Essa pergunta da ponte casa muito com uma coisa que eu sempre falo aqui, da gente ter mania no Pilates de sempre ficar pedindo a contração abdominal, né? Então, às vezes, o aluno tá fazendo ponte, o aluno tá fazendo agachamento, o aluno tá fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o abdômen, e a gente tá ali, contra-abdômen, 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 contra-abdômen. Então, por isso que eu acho que vem essas dúvidas, né? Porque a gente relaciona muito assim, Pilates e contração abdominal, como se fosse a mesma coisa, né? E a ativação da musculatura estabilizadora é diferente de contrair abdômen, né? Então, a ponte, por exemplo, não é pra gente recrutar abdômen fazendo a ponte, né? A gente vai trabalhar perna, vai trabalhar glúteo, vai trabalhar mobilidade, mas você pode ter uma ativação para aquele seu tronco ficar firme, mas não é assim, aperta o abdômen, contrai o abdômen, né? Não tem necessidade. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso comando também, né? Prestar atenção no nosso comando. E isso é antes da gestação, né? Isso é uma coisa que eu falo aqui sempre, saber o objetivo do exercício que está passando para sua gestante, né? querem fazer uma contração muito vigorosa de abdômen, e aí vai oblíquo junto, vai reta abdominal junto, e não é isso que a gente Não é isso que quer. a gente A gente quer, quer, não é isso nem que a gente precisa, né? a gente quer uma ativação de transverso, a gente quer ali uma musculatura estável, né? Então, Isso, exatamente. Nada exagerado. Porque contração abdominal exagerada vira pressão, né? E não é isso que a gente quer. Aí vai contra o que a gente quer. Então a gente tem que ponderar o nosso olhar para saber exatamente o que é contração, o que é uma ativação e o que é você mandar essa pessoa ficar se espremendo ali, ainda mais uma gestante, né? Que já tá com essa musculatura bem sensível. Essas duas perguntas que vieram agora casam aqui com o que a gente ia falar depois. Que é como que eu trabalho essa musculatura, então, sem aumentar a pressão e a ativação do powerhouse. Tá aqui também no roteiro, então já vamos falar disso. tá, vamos lá. Então, assim, a gente tem que pensar o que essa musculatura faz. Então, vamos lá. O assoalho pélvico, ele tem essa função aí de continência urinária, de sustentação dos órgãos. O nosso transverso e o nosso powerhouse, como ele tem essa função de estabilização do nosso tronco, de equilíbrio. Então, a gente precisa dessa pressão intraabdominal. Então, para a gente fortalecer essa musculatura, o que a gente vai trabalhar? Postura, estabilização postural, que é uma das funções desse músculo. Vai trabalhar estabilização de tronco, que é uma das funções desse músculo também. Então, a gente vai trabalhar equilíbrio, né? A gente vai trabalhar postura ali, alinhamento postural, alongamento axial, que a gente vai ativar o transverso abdominal da mesma forma. Então, assim, Muitos equilíbrio. exercícios, o abdômen ele é ativado sem a gente precisar pedir, né? Sim. Esses A gente exercícios de tem. estabilização, de equilíbrio, de torção de tronco, são exercícios que se a pessoa não ativar abdômen, só ativar, ela não faz, entendeu? Então a gente não precisa ficar massacrando aquela contração abdominal, né? Sim, então assim, o abdominal, e hoje em dia assim, existem pesquisas que mostram que a gente ganha muito mais força em abdômen, né? Pensando em cavidade abdominal, transverso, oblíquo, essa musculatura, Mas, aham. com exercícios posturais, exercícios estáveis, do que com flexões de Flexão de tronco. tronco. É. Você pode trabalhar com essa gestante, essa ativação de transverso, né? Você vai focar com ela, essa ativação dessa musculatura, foco em equilíbrio, que a gestante precisa muito, porque a gente tem uma alteração ali de gravidade, né, quando a gestante, então, é comum a gestante ficar meio desequilibrada. Uhum. Então, trabalhar essa atividade de tronco, trabalhar a postura com ela, Uhum. vai passar de braço, porque precisa fazer gestante, precisa Uhum. fortalecer de braço, fortalecimento de tronco. Uhum. Focando na postura, focando no alongamento facial, focando na ativação de transverso. Então, tudo isso você já vai estar fortalecendo essa musculatura, desde que Exatamente. ela fique de forma correta. Então, se você tem que saber qual que é a forma correta, porque você ensina essa gestante a contrair da forma correta. Exatamente. Então, o grande desafio assim da gestante é a gente ter esse olhar e treinar o nosso olhar e estudar para a gente fortalecer essa musculatura mais como estabilização e ativação do que de fato como uma flexão de tronco, como um abdominal pernas a 90 graus, como uma prancha, né? Que não tem necessidade. Então a gente consegue trabalhar o que ela precisa, que é a estabilização, para ter uma boa postura durante a gestação e o corpo dela, a coluna dela sustentar esse peso, do que ficar fazendo flexão de tronco que vai prejudicar, né? Então a gente tem que ponderar esses dois pontos, né?
E aí, assim, essa ativação do powerhouse, ele deve ser feita em todos os exercícios de força. A gente precisa estar com a postura correta em todos os exercícios de força. Então, a gente vai precisar ativar essa musculatura. Lembrando que ativar é diferente de uma contração exacerbada Flexão do de tronco, exatamente, né? então, assim, a gente precisa estar com a musculatura estável, estar com alinhamento postural em todos os exercícios. Você pode pedir para essa gestante fazer isso. E assim, isso também vai além do pilates, porque não adianta nada eu pedir para essa gestante na aula, nos exercícios, fazer a postura correta, ativar a musculatura da forma correta, e na vida dela, no dia a dia, ela levanta errado, ela sai do carro Ou errado, vai ela fazer pega peso. musculação e faz tudo, né, errado, a gente tem que dar bastante orientação, né? Então, a gestante ela tem que ser orientada. Não é que ela Isso. precisa, por exemplo, vai fazer uma musculação. Não é que ela precisa fazer musculação com o personal, senão não faz. Não. Mas ela tem que ser bem orientada, ela tem que ser avaliada e a gente tem que E entender o que ela muitas pode vezes fazer. O que... esse é o nosso papel, né? A gente tá ali com aquela gestante 2, 3 vezes por semana no Pilates e ela vai perguntar pra gente, né? Olha, eu tô fazendo musculação assim, assim, eu tô fazendo esteiro, eu tô fazendo não sei o quê. Então a gente tem que estudar esse assunto, a gente tem que entender pra gente conseguir orientar. Porque se ela não perguntar pra gente, ela vai ver aonde? No Google, né? Às vezes ela perguntar pra médica, mas assim, em termos de exercícios, a gente vai saber orientar ela melhor, né? Então, a gente tem que saber o que falar pra ela, porque é isso que você falou. Ela vai no Pilates hoje, amanhã ela vai na musculação. Então vamos trabalhar o agachamento aqui para ela saber fazer o agachamento dela certinho amanhã na musculação, né? Pra gente não ter um trabalho bom hoje e amanhã ela faz sozinha e faz tudo errado, né? Exatamente. Então a gente precisa mesmo orientar essa paciente do que é correto, né? Essa onda, do que é correto para ela fazer, do que é legal, como que ela pode fazer, Uhum. porque acontece mesmo. Às vezes ela no Pilates ali você ensina, ela faz direitinho, no dia a dia ela faz tudo errado. É. E aí Então, tem as funções, né? dando Urinárias, só uma as resumida, assim, o que a gente pode falar que são indicações. Então, a gente pode colocar trabalhar força global, né? Estabilização, ajustes precisa trabalhar estruturais, força, mobilidade, né? Global. Pilates, né? Vamos falar assim, Pilates. Um Pilates precisa. feitinho ali, bem feitinho e prestando atenção em não prejudicar, né? Basicamente, se a gente for dar uma boa aula, a gente vai ter que olhar para esses pontos. Pode trabalhar tudo, né? Prestando atenção Pode só trabalhar. nesse aumento da cavidade para não da pressão para não prejudicar o resto, né? Pode mandar ver. Assim, você não vai fazer flexão de tronco com gestante, você não vai fazer prancha com gestante, você não vai fazer elevação de membros inferiores com gestante. Fora Fora isso, isso, você vai trabalhar força do corpo dela inteiro, vai trabalhar equilíbrio, vai trabalhar estabilidade. E tem que trabalhar força com essa gestante, porque a gente não pode esquecer que depois essa mulher ela vai amamentar, ela vai ficar com o bebê no colo o tempo inteiro, ela vai sentir ali, né, o peso do bebê crescendo, as costas vão doer, né, o ombro vai doer. Então, assim, tem que e ter abaixa para trocar, e abaixa para pegar no colo, e não sei o que, e troca a fralda. Menina, olha, é uma maratona. Tem que ter uma estrutura muscular boa, É tem uma que ter uma estrutura maratona, nossa. Até pros pais, eu lembro que meu marido, quando tinha que trocar o Bernardo, quando ele era bem pequenininho, ele falava, nossa, eu não levanto daqui agora, minha lombar travou. Porque é uma maratona. É uma maratona. muscular. Vamos falar agora, a gente falou um pouquinho das contraindicações, né? Eu acho que agora a gente já pode entrar no pós-parto e começar a falar da diástase. O que você acha? Porque aqui já foi. Sim, vamos lá. Há uma coisa que eu queria falar Ah, é sobre a contração do assoalho pélvico. Esse assunto também é um pouco polêmico. isso, verdade. Fala da contração do assoalho pélvico. Ó, eu tava falando com a Jéssica hoje à tarde que às vezes a mulher chega para fazer o Pilates com a gente e ela acha que a gente, nós, professores de Pilates, que não temos nenhuma especialização em gestação. A Jéssica tem, eu não tenho, eu sou professora de Pilates. A mulher chega pra gente achando que assim, eu vou fazer Pilates porque eu vou fazer parto normal. Entendeu? E aí é esse Pilates uma vez por semana que vai deixar o meu assoalho pélvico forte, contraído, e na hora de empurrar esse neném, não tem pra ninguém. Eu vou fazer o parto normal. E não é bem assim, né? E a Jéssica vai falar um pouquinho disso agora. Então, assim, vamos falar de assoalho pélvico e pilates. O assoalho pélvico, a gente não pode falar que o pilates, ele reabilita o assoalho pélvico. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas falarem que o pilates, ele trata incontinência urinária, que pilates fortalece o assoalho pélvico, e não é verdade. O pilates, ele é muito bom em muitas coisas. Mas, assim, já teve pesquisa, já teve estudos para comprovar que o que fortalece o assoalho pélvico é exercício específico de assoalho pélvico. Então, Hum? falar que o Pilates prepara para o parto normal,
é mentira, porque o Pilates, sim, ele vai ajudar essa mulher nessa estrutura muscular, Ajudar né? é Então uma a gente coisa, vai. preparar é outra, né? São coisas diferentes. É isso que você tá querendo dizer. Exatamente. Então, assim, o Pilates ele é muito importante para essa consciência corporal, para esse fortalecimento, para esse alívio das disfunções e das dores, mas para a gente conseguir preparar essa mulher para o parto, preparo perineal para esse parto, é fisioterapia pélvica. Não, o Pilates não vai fazer isso. Hum, Até porque, é que nem a gente conversou, como é que você sabe que essa paciente tem consciência dessa musculatura? exatamente. Como é que você sabe que ela sabe contrair e que ela sabe relaxar essa musculatura? Uhum, Porque o nosso músculo, qualquer músculo do nosso corpo, tá? Ele tem que ser funcional. Ele tem que contrair, mas ele também tem que relaxar. uhum, Então, se a paciente você fica contrai assoalho pélvico, contrai assoalho pélvico, contrai assoalho pélvico, e ela já tem um assoalho pélvico tenso, você vai estar prejudicando essa paciente, né? uhum. Porque você não está ensinando para ela aí essa coordenação, essa consciência muscular adequada. É. Então, assim, e até para incontinência urinária também. Quando você fala para o paciente, faz a ponte e contrai o assoalho pélvico, o que vai fortalecer o assoalho pélvico dele é o comando de contrair o assoalho pélvico, não é a ponte que está passando para ele Sim, junto. exatamente. Então, assim, reabilitação de assoalho pélvico é exercício específico de assoalho pélvico com o fisioterapeuta pélvico. Hum. Se você falar para a paciente que o Pilates vai curar a incontinência urinária dela, você está enganando ela. Uhum. Isso não é, tá? Então, assim, é um Ele pode assunto sempre ajudar, polêmico. né? Mas não é, Isso. é assim, é que nem dieta sem exercício físico, ou vice-versa, né? A gente tem que fazer tudo, né? Então, o ideal seria que se eu tô vendo que essa minha gestante, ela não tem essa consciência corporal, o ideal seria até que eu mandasse ela para uma fisioterapeuta pélvica antes de começar a fazer o Pilates comigo e a gente trabalhar em conjunto. No mundo ideal seria isso, né? Eu trabalhar o meu Pilates aqui, trabalhando essa musculatura mais externa e as coisas que podem acontecer no corpo dessa gestante e deixar para fisioterapeuta pélvica lá no consultório dela mesmo trabalhar essa região específica, né? Porque é uma coisa que eu não consigo mensurar, né? Lá no estúdio, né? Falando seguro Você não xixi, né? consegue, você vai estar ali em tudo com outros alunos, como é que você vai fazer? Você vai avaliar? Você não consegue. Além do que, se você não tem uma especialização em assoalho pélvico, você não vai saber Não avaliar essa sabe, musculatura correta. não sabe Não é mesmo. só força. É. Não é só força. O músculo ele tem que ter coordenação, ele tem que ter força, ele tem que ter relaxamento. A gente tem que ter os reflexos dele ali funcionando corretamente. Então, do mesmo jeito que chega um ponto que às vezes eu atendo pacientes que a fisioterapia pélvica já não vai ser mais suficiente para ela, que eu falo para ela, não, vai lá, pode fazer o seu pilates, vai fazer yoga que você fazia. Também cabe ao professor de pilates falar que, olha, até aqui eu consigo trabalhar. Daqui para frente, você precisa de um especialista. Sim. Então, tem que ser honesto com esse Uhum. paciente e explicar. É até um bom tema para a gente conversar, hein? Se aprofundar mais no assoalho pélvico, né? Que é um assunto que a gente não tem que se aprofundar, né? Que nem você fez uma especialização nisso e você sabe muito porque você estudou muito disso, né? A gente sabe por cima, né? Então é um bom assunto para a gente falar nas próximas lives, né? Sobre assoalho Isso é muito. pélvico mesmo, o que que é contrair, o que que é relaxar, como que você mensura, que aparelho você usa, você introduz a mão, você põe o aparelho, você mede, você aperta a bolinha, né? Tipo, uma infinidade de coisas, né? Então, e assim, é um assunto polêmico porque a gente pode prejudicar essa paciente. Se você pede para ela ficar fazendo contração de assoalho pélvico o tempo inteiro e ela não consegue relaxar, e ela vai querer um parto normal, por exemplo, chega no final da gestação, você pode atrapalhar mesmo essa mulher, né? Você Sim. pode fazer com que ela crie ali um reflexo de contração que vai atrapalhar ela nesse momento. Uhum. Então, entenda até onde dá para você ir, indica para É pelo o menos nosso uma limite, avaliação né? do terapeuta pélvico, né? Ainda Isso é mais importante. assim, se você tem uma mulher, porque a gente tem mulheres que estão gestantes e fazem o Pilates só por saúde, mas não tem esse desejo de um parto normal, um parto humanizado, um parto, né? Mas se você tem essa mulher que tem esse desejo, que quer muito, que acha, que colocou as expectativas dela em você, aí que você tem que saber mesmo o limite, né? Então, olha, você quer muito, assim, você quer que isso seja trabalhado porque você quer que isso aconteça, você quer que a sua via de parto seja essa, você quer trabalhar essa musculatura, então vai trabalhar com alguém que entende um pouco mais do que eu. Continua vindo aqui, a gente vai trabalhar seu corpo para sua gestação ser melhor, para sua recuperação ser melhor, mas para a gente ver mesmo o que é uma contração perineal, como que tá essa saúde do seu períneo, você tem que ir para uma pessoa que entende especificamente, né? Então é importante.
né? A gente não deixar essa responsabilidade toda depositada na gente, né? Porque a gente não tem, não é que a gente não, sim, lógico, a gente não sabe tanto quanto você, mas a gente não tem meios de saber, a gente não tem técnicas para saber, a gente não tem, né, estrutura para saber, né? Não é no olho que a gente vai saber. Sim, exatamente. Então, é exatamente, é entender realmente até onde você consegue ir, Uhum. entender essa estrutura, entender o que acontece nessa gestação, essas alterações que acontecem com essa gestante, para que você saiba informar ela da forma correta e passar para realmente quem você acredita que vai trabalhar essa Vai parte, porque é o ajudar que de ela fato, né? tem certeza. Beleza. Será que o Instagram mostra aqui quando estiver acabando meu tempo? Eu acho que sim. Eu também acho, porque. Então tá, vamos falar da diástase, então? Eu acho que a gente Outro começou assunto umas 8h10, né? Com essa enrolação toda, acho que foi. Então a gente tem uns minutinhos ainda pra falar da diástase. Então se vamos. acabar o tempo, a gente Oi? fala depois. Se acabar o tempo, a gente combina uma Não, live só para eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer uma live só de diástase, Jéssica. Certeza absoluta. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é uma diástase? Vamos lá. A diástase, ela é o afastamento ali entre o reto abdominal, que é fisiológico, tá? Então eu vou mostrar também na imagem, porque é sempre legal a gente entender do que a gente está A falando, imagem né? A é gente ótima, vive gente. Eu falo pra todo mundo, ai, que me pergunta assim, o que você estuda? Eu falo, menina, pega seu livro de anatomia. Você quer saber o que você estuda? Pega seu livro de anatomia lá da faculdade e olha, conhece o corpo, né? Conhece a estrutura muscular que você tá mexendo, que você tá mandando fazer exercício, né? Porque é o básico, a gente tem que saber. Dá para ver bem aí? Dá. Nossa, olha essa foto do meio aí. Então vamos lá. Aqui é o nosso abdômen, o reto abdominal ali, né, antes da gestação. Então a gente tem a linha alba, que é essa linha que divide os dois retos abdominais aqui. Quando a mulher fica gestante, acontece isso. A gente tem um afastamento entre o reto abdominal, essa linha alba, ela aumenta. Isso é fisiológico, a gente precisa dessa acomodação dessa musculatura para a gestação, né? Esse bebê vai crescer, esse útero vai crescer, isso precisa acontecer. Aí, depois do parto, às vezes acontece da mulher ficar com esse espaço, né? Essa musculatura não volta ao que ela deveria, não volta como ela deveria ficar, tá? Resumindo, é isso. Mas a diástase, a fisiológica, ela tem uma quantidade correta, né? Um tamanho correto. Uhum. Ela é Limite. intraumbilical, isso. Ela pode ser intraumbilical, ela pode ser umbilical, ela pode ser supraumbilical, Mas deixa tá? eu te dar uma Literatura. dúvida. É, a diástase, ela é só o espaçamento, como se esse ligamento, essa estrutura ligamentar ficasse mais afastada, ou existe um rompimento mesmo? Quebra, corta, Não, não é que o abdômen ele não é que rasga, né? Ele se afasta. Então, isso acontece, essa distensão aí dessa estrutura de tecido conjuntivo, né? Que é a nossa linha alba ali. isso, essa estrutura. Aham. Não é que ela rasga, que ela abre no meio. Ela só perde a Não, capacidade de voltar para o lugar. exatamente. Entendi. E o que que acontece? Ela tem um tamanho que é um tamanho ali fisiológico, né? Algumas literaturas mostram que até 3 centímetros, né? Nessa região umbilical e supraumbilical, mas ainda não se tem um conceito do tamanho que ela tem que ser. Mas a gente sempre usa 3 centímetros aí de Isso parâmetro. é o parâmetro que você usa para falar assim, ela vai voltar. Acima de 3 centímetros, você tem que ver. É tipo isso? O parâmetro que a gente usa para falar que ela está fisiológica, né? Então, assim, durante a gestação é o que é o adequado, até Ah, ali entendi, tudo bem, entendi. O que é o normal, entendi. é Uhum. normal, isso vai Acima acontecer disso, a gente mesmo. já pode considerar uma diástase que tá anormal. Entendi. Que é Isso, patológica, exatamente. entendi, entendi. Uhum. Então, o que a gente consegue fazer? A gente descobre que a diálise ela está aumentada, né? Então, a gente vai fazer exercícios e orientações para que essa mulher contenha essa diástase. Então, durante a gestação, a gente não trata diástase porque a gente não consegue regredir, porque esse útero, ele tá grande, o bebê já Mas a gente cresceu. pode piorar a diástase, né? Se a gente fizer aquelas coisas contraindicadas que a gente falou, a gente piora a diástase dessa gestante. Exatamente. Por isso que a gente tem que entender o que a gente está fazendo com essa gestante. Uhum. Porque a gente pode aumentar essa diástase, Uhum. tá? Então, durante a gestação, o que que a gente vai fazer? Exercícios para conter a diástase e tomar cuidados e orientações de vida diária dessa paciente para que ela não aumente, para Muito que ela ajuda que não atrapalha, né? É tipo isso. não se torne uma diástase patológica. Patológico. Por quê? A estrutura, dessa linha alba e essa estrutura, ela fica instável. Se ela teve uma distensão, ela está instável. Se a gente aumenta ela
E se a gente faz exercícios que a gente joga essa pressão intra-abdominal para frente aqui, né? Que a gente abre essa diástase, a gente vai sobrecarregar esse abdômen, vai sobrecarregar esse assoalho pélvico. Uhum. É o que a gente começa a pressão abdominal. Essas estruturas, elas precisam trabalhar em conjunto. Se alguém ali é sobrecarregado, vai prejudicar. Uhum. Então, quando a gente faz exercícios de flexão de abdômen, qual que é o problema de fazer exercício de Pra flexão de aumentar essa abdômen? pressão, né? De fazer É como exercício se a gente cutucasse a diástase, né? Vamos falar de uma maneira grossa, como se você forçasse, né? Essa. Né? Exatamente. Se você pensa comigo, assim, vamos falar de uma forma mais simples, né? Essa estrutura, ela tá um pouco mais aberta. Se eu jogo uma pressão nessa estrutura, eu vou passar por esse Ela vai espacinho aqui. ficando cada Nem se a vez gente mais elástica, né? aumentar, exatamente. Uhum. Então, se eu sei que essa estrutura tá frágil, por que eu vou fazer uma flexão de tronco com essa paciente? Exatamente. 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 Né? Então, a gente pode fazer com que essa diástase ela seja patológica. Quando Aí, você vamos lá. fala em conter diástase, veio uma pergunta aqui. O que é conter a diástase? É evitar com que ela aumente mais do que ela já É tá, o que a gente já falou dos aumentou. exercícios indicados, assim, trabalhar estabilidade, postura, para evitar que aumente a pressão. Tudo que evita de aumentar a pressão é um exercício indicado para conter a diástase, né? A gente pode falar isso. Exatamente. Uhum. É um exercício que contém. Então, a gente precisa estabilizar, a gente precisa fazer esse Ativar. tronco. Uhum. Então, a gente vai fazer as orientações de postura, orientações de vida diária dessa paciente, para que essa diástase não se torne patológica, Uhum. né? Porque a gente sabe que se ela se torna patológica, além da questão estética, a gente tem que lembrar que a diástase ela não é só estética, Uhum. uma sobrecarga das estruturas ali, então a gente precisa que essa A diástase seja diástase ela pode contida. ser responsável por várias dores, né? Que essa mulher vai ter como consequência aí de uma gestação que teve uma diástase que não foi bem cuidada, né? Exatamente. E assim, hoje em dia a gente fala que a diástase ela virou o monstro da gestação. Então, ai meu Deus, tem É que diástase, virou ai meu Deus, polêmico, né? Ah, diástase. Né? a gente tem que lembrar, a diástase ela é fisiológica. Ela chega num nível que aí ela não é Não é mais. mais? Mas ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Precisa. A gente precisa dessa Não, distensão aí e desse em tecido. mulheres, eu tenho diástase, eu convivo com a diástase, né? Assim, ela já regrediu um pouco, mas agora eu vou ter uma outra gestação, então eu não sei como vai ser no final, né? Quando nascer esse outro neném. E eu convivo, né? Não é necessariamente cirúrgica, né? Nossa, está separado o meu abdômen, meus órgãos vão sair. Não, né? Com Não. cuidado, com cautela, a gente convive, né? Porque a gente tem que entender que a diástase ela é muito além da separação desse músculo. Uhum, Tem que ver a sobrecarga dessa diástase na respiração dessa mulher, uhum. como é que tá esse abdômen, como é que tá essa consciência abdominal, essa força, essa sustentação desse tronco. Então, assim, não adianta eu chegar para você e falar que essa mulher não tem diástase nenhuma, mas a gente percebe que essas estruturas estão ficando sobrecarregadas, ou eu falar para você, nossa, tá com a diástase ali, Enorme. tá enorme, não tá. E esse abdômen, ele tem um trofismo, ele tá fazendo a função dele, ele tá capaz ali de fazer a função que ele precisa fazer. Então, tudo isso tem que ser Tem que avaliado. Por isso avaliar. que para tratar de diástase, você tem que ser fisioterapeuta especializado nisso, porque você tem que entender a influência dessa diástase nessa vida dessa mulher, Uhum. né? Tem que estudar a diástase, né? Literalmente. Estudar complicações, o que acontece. Ah, apareceu aqui 2 minutos restantes. Tá. É, O que mais e pode aí, falar? vamos falar rapidinho do que o professor de Pilates ele pode fazer, né? Isso tanto na gestação quanto no pós-parto. Uhum. Rapidinho. Rapidinho. Então, ele tem que focar em não piorar essa diástase dessa mulher. Então, é não fazer exercícios que aumentem essa pressão intraabdominal, tá? Então, é o primeiro Primeira passo. Não coisa. vou fazer Primeira coisa, não vou fazer exercícios que aumentem a pressão intra-abdominal dessa mulher, Uhum. tá? Então, já, a gente acho que não dá pra falar muito além disso, mas tomem esse cuidado, né? Não faz flexão de tronco, não faz elevação de membros Não inferiores, aumenta a pressão, tanto, observa a consciência dessa mulher, né? sim, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? Então, o pós-parto, pra gente também, a gente tem que pensar, essa mulher passou por 40 semanas de alteração. Antes da gente fazer ela passar por sobrecargas novamente, fazer essas contrações de abdômen, esses exercícios que vão sobrecarregar, pensa, vê como é que está essa estrutura, ela já consegue fazer isso, ela já consegue fazer esse exercício sem sobrecarregar as estruturas que ela tem aí? Se não, vamos primeiro trabalhar o básico, né? Vamos Uhum. primeiro trabalhar o abdômen, vamos primeiro trabalhar o tônus dessa musculatura, vamos ajustar essa postura dessa mulher, depois a gente pensa em Para fazer flexão de depois.
Vamos. Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos encerrar e vamos marcar uma data pra gente falar só da diástase, porque tem ficou um monte de pergunta aqui e eu sei que quanto mais a gente falar, mais o pessoal vai mandar pergunta. Então vamos fazer uma live só de diástase. O pessoal assiste essa live aqui, vê se tem mais dúvidas e a gente faz uma próxima semana que vem pra falar mais sobre esse assunto. O que você acha? Eu Tem 10 acho segundos pra me bacana. responder. Acho ótimo. Beleza, gente? Não, agora é sério. O Instagram vai derrubar a gente.